Veja no ICL Notícias, segunda edição. O serviço secreto do Gabinete do Ódio. Polícia Federal indicia Jair Bolsonaro, Carluxo e Alexandre Ramagem no inquérito da ABIN paralela. Tete a tete. Eu perguntaria aos seus advogados. Moraes autoriza 2 acariações no julgamento dos golpistas. Anderson Torres com General Freire Gomes e Braga Neto com Mauro Cid. O jogo de Trump no Oriente Médio. Presidente dos Estados Unidos diz que sabe localização do líder supremo do Irã, mas que não vai matá-lo por enquanto. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de junho. Seja bem-vindo e seja bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição, que é transmitido pelos canais do ICL, pela Pop TV do Rio Grande do Sul, pelo canal A Voz Trabalhadora e também na web rádio São João, diretamente do Ceará. A gente recebe daqui a pouquinho Heloísa Vilela e Carolina Brígido para falar do novo indiciamento de Jair Bolsonaro, agora ao lado do seu filho, o 02, também conhecido como Carluxo. É isso aí, gente. A PF indica que a ABIN foi usada para espionar adversários e servir de apoio para o gabinete do ódio. A Elô também vai comentar a acariação que o Xandão autorizou entre Braga Neto e Mauro Cid. Quem também vai estar com a gente daqui a pouquinho é o jornalista Igor Melo, que vai conversar sobre a suspeita da Polícia Federal, olha essa, de que a decisão judicial que autoriza a nova operação contra Mauro Cid, que essa operação tenha vazado antes do cumprimento dos mandatos. Muito boa tarde, Chico Sá. Que história estranha essa, né? Boa tarde, Roberta, comunidade. Muito estranha, mas quando a polícia chega, está lá um cenário muito suspeito. Malinha pronta no quarto da filha. Ele havia comprado uma passagem antes, mudou a data, então, muito suspeita. Ele chega um pouco depois, já com o advogado. E fala, oi, PF, tudo bem por aí? Como se nada tivesse acontecendo. Foi esse o clima. Pois é. O Igor Melo vai trazer mais detalhes para a gente entender um pouco mais dessa história. No mínimo suspeita, no mínimo intrigante, Chico Totalmente. Sá. Vamos chamar a Heloísa Vilela para participar do N2 conosco. Oi, Elô, boa tarde para você, seja bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. Pois é, muitas histórias intrigantes na República Brasileira, né? O que não está faltando é história intrigante para a gente discutir aqui, viu? É isso, Elô. Temos um ótimo roteirista, né? Olha só, a notícia do dia é que Jair Bolsonaro foi indiciado mais uma vez, só que agora junto com seu filho Carluxo. É que a Polícia Federal entregou para o STF o relatório final da investigação da ABIN paralela. São cerca de 30 indiciados e Jair Bolsonaro aparece como chefe de organização criminosa que fez espionagens ilegais durante o seu governo. E aí o deputado federal Alexandre Ramagem, que era na época o então diretor-geral da ABIN, ele também figura na lista de indiciados. Heloísa Vilela, temos aí pelo menos 30 indiciados, então, né? Entre eles Jair Bolsonaro, Carluxo e Alexandre Ramagem, sendo que é um repeteco, né, de Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem, que já estão atrelados ao inquérito do golpe. E repeteco para o Bolsonaro, mais uma vez, ser chefe de uma organização criminosa, que também é uma das acusações contra ele no inquérito da tentativa de golpe, do processo, ação penal, devia dizer, o inquérito já foi, né? Ação penal da tentativa de golpe. Então, mais uma vez. E o Ramagem, ele conseguiu se livrar de 2 das 5 acusações que lhe foram feitas na tentativa de golpe, porque ele é deputado federal, houve uma movimentação na Câmara, ele conseguiu se livrar de 2 acusações. Agora vem ele e vai participar de mais um processo, né? Ainda está só no começo, ainda o indiciamento só da Polícia Federal,
que ainda tem que levar para o Ministério Público, Procuradoria-Geral tem que denunciar e aí o Supremo aceitar e começar então esse outro processo do qual ele é acusado de ter participado. Então esse processo, essa história toda da ABIN paralela, ela envolve não só o governo que passou, mas até o atual governo de certa forma, porque a atual cúpula da ABIN está toda implicada numa tentativa de tentar atrapalhar a Polícia Federal a descobrir os desmandos da ABIN paralela. Então, são pessoas que ficaram dentro da ABIN, que vieram de fora, diga-se de passagem, vieram da Polícia Federal, não são funcionários de carreira da ABIN, mas ficaram lá dentro tentando impedir a Polícia Federal de levantar todos esses crimes da ABIN paralela. E eu me lembro como se fosse ontem, quando esse pessoal foi indicado e o diretor-geral da ABIN tem que passar por uma sabatina no Congresso, quando ele foi indicado e foi para a sabatina, eu me lembro de pessoas aliadas do governo dizendo: não coloquem essa turma, não deem posse a essa turma, porque essa turma é perigosa, essa turma tem antecedentes, isso não vai ser bom. Tanto não foi que está aí agora o resultado. Pegaram o pessoal que era do governo Bolsonaro, que estava ligado ao Ramagem, e o pessoal que ficou lá, que tem ali o sub do diretor-geral, também era ligado ao Anderson Torres. Então, assim, é um imbróglio. E o pior, vou contar para vocês, ouvi de bastidor hoje, porque a ABIN hoje, ela está debaixo do comando da Casa Civil, do Rui Costa. E depois de tudo que já aconteceu e vem acontecendo com essa cúpula da ABIN, eu ouvi hoje de fontes do Planalto de que ainda hoje ele estaria fazendo um esforço para proteger essa turma da cúpula. Não sei como, não consigo entender, mas é o que eu ouvi de bastidor. Agora, o mais interessante para a gente, acho que para a população brasileira em geral, é o indiciamento do Bolsonaro e do Ramagem, porque o Ramagem é essa figura que a gente já está acompanhando aqui há tempos, não só no Congresso, né, mas como ex-diretor da ABIN, que fez, assim, espionagem secreta de vários ministros do Supremo, de políticos, até de aliados do Bolsonaro. Ele investigou Barroso, Alexandre de Moraes, a Toffoli, Gilmar. Ele ficou monitorando o Lira, Pacheco, todo mundo. Então, assim, E o Carlos Bolsonaro, que usou para proveito próprio, para problemas pessoais, para tentar resolver assuntos da esfera pessoal. Então, assim, tem muita coisa que vai vir nesse inquérito, gabinete do ódio, milícia digital, tá tudo nesse inquérito. E olha, no relatório final, Chico, os investigadores reuniram diversas conversas que indicam o uso da ABIN para interesses particulares de Carlos Bolsonaro, o 02. A PF afirma que Carlos foi o idealizador da estrutura de inteligência paralela e da chamada milícia digital. Os investigadores descobriram que a estrutura foi montada inicialmente no Palácio do Planalto e depois foi implementada por Ramagem na ABIN. Chico Sá, o que temos aqui é um núcleo que espionava e o outro que executava. E eu posso dizer aqui, praticava a desinformação nas redes sociais, né? Contra aliados, contra adversários, enfim, contra quem incomodasse a família, né? Porque a gente vê aí um núcleo que trabalhava com fins personalíssimos, né? Muito personal, bota personal nisso, personalíssimo. Trabalhava 24 horas, aí aparece a figura, finalmente, do Carlos Bolsonaro, implicado e indiciado, porque até então ele tinha passeado. Ele morava, era um vereador do Rio de Janeiro, que morava praticamente no Palácio do Planalto, comandando lá toda uma equipe para produzir fake news e para, em alguns momentos, fazer coisas absurdas como um esquema para proteger, tentar livrar o irmão Flávio Bolsonaro daquele inquérito das rachadinhas. Como tinha implicações com a Receita Federal, eles montaram um esquema lá dentro para matar, ali na origem, os relatórios da Receita, que conseguiram, talvez seja a maior vitória deles, desse gabinete do ódio, porque o STJ arquiva
Isso depois. Conseguiram arquivar a rachadinha do Flávio Bolsonaro, que era uma rachadinha, assim como está provado no livro da Juliana Dalpiva, como está provado no Ministério Público do Rio de Janeiro, assim, era uma fábrica de dinheiro, né? De dinheiro público passando para a família do Flávio Bolsonaro. Pagava filho, pagava dentista, compras da família inteira, escola do filho. E isso foi apagado por quê? Porque entrou em ação esse gabinete do ódio e conseguiu eliminar o caso das rachadinhas. Vamos olhar juntos aqui o que o Carluxo escreveu no X sobre o indiciamento. Olha só o post. Ele diz o seguinte: alguém tinha alguma dúvida de que a PF do Lula faria isso comigo? Justificativa. Creio que os senhores já sabem. Eleições em 2026? Acho que não. É só coincidência, Chico. Olha o tom. E quem fala PF do Lula, gente, esse pessoal, eles tinham a Polícia Federal na casa, na cozinha deles. Lembra que até o Moro falou mal da família porque teve que tirar alguns delegados, né, Lu, por conta o Bolsonaro fazia intervenção, não era assim, mandar um recado, um bilhete para mudar o delegado. Não, ele tirava, arrancava do cargo. Teve aquela reunião que vazou, né? Ele está falando claramente isso. Exatamente. Então, dizia, não vou deixar meus filhos. Né? Exatamente. E foi o começo do fim da relação dele com o Moro, porque ele queria ir mudando a direção da PF até que encontrasse alguém que não fosse mexer com os filhos dele. E aí começou a fase principal do desentendimento dele com o Sérgio Moro. Mas esse relatório da Polícia Federal, que inclusive a Juliana Dalpiva trouxe hoje cedo, no começo da tarde, no começo da manhã, no meio da manhã, com exclusividade, né, aqui para o ICL, ela mostra também que uma funcionária do Carlos Bolsonaro, depois que o Ramagem já tinha saído da ABIN, ainda mandava pedido de ajuda, preciso levantar informação sobre o inquérito tal, que está com o delegado tal, o que mostra que o Ramagem continuava tendo acesso e influência na ABIN, o que confirma essa história de que ele deixou por ali umas pessoas-chave para ele continuar acessando a ABIN e fazendo uso, né, dessa agência de inteligência de Estado em proveito da turma dele, né? É um absurdo. Agora, eu acho muito bom que essa história venha à tona agora e que o Carlos Bolsonaro vire réu o quanto antes para não poder se candidatar a senador mesmo. Espero mesmo. Menos um Bolsonaro para a gente aturar no Congresso. Ele tentaria por Santa Catarina, né, Chico? Sairia lá aquela que usa a coroinha de flores, a Zanata. E ele entraria no lugar. E todo mundo vai ser candidato na casa do Bolsonaro. Se tiver cachorro, gato, canário, o que for, vai ser candidato a senador. Canário. Cavalo, como no caso da Roma Antiga, o Nero faz o cavalo senador, também. O que tiver lá vai ser candidato ao Senado, porque o plano é dominar o Senado e, por sua vez, fazer impeachment de membros do Supremo. Derrubar todo mundo. Pois é esse o projeto. Exatamente. Ele mandou outro post aqui. A gente só não sabe se a Michelle vai sair para o Senado ou se vai sair de vice do Tarcísio, né? Eu acho que o Tarcísio não é candidato. Você acha que não? Eu acho que ele é. Eu acho que ele não vai arriscar a disputar com o Lula. Mesmo o Lula com esses números de popularidade, o dono está com a máquina na mão, vai ter mais 1 ano e meio, eu acho que não sai. Tarcísio estava com o Bolsonaro. Chico, hoje, eu achava isso. Eu achava isso até anteontem. Mas as coisas que começaram a acontecer de ontem para cá, eu estou achando que essa história está mudando. Né? Aquela história do Tarcísio ter ido lá fazer aquela pregação e falando com os evangélicos em linguagem bíblica. E agora, hoje, o Bolsonaro foi lá encontrar com ele, eles iam numa feira agrícola, sei lá, uma coisa no interior de São Paulo. Não, estão andando ali encangados um no outro ali o tempo inteiro. Mas eles estão se testando, eu acho, né? Porque o Tarcísio está começando a querer ter um voo próprio. A impressão que eu tenho de longe, tá? O Tarcísio está começando a querer ter um voo próprio, construir um caminho, e o Bolsonaro vai querer impor a mulher dele como vice para segurar a chapa de alguma maneira. Já está vendo que não tem mais condição de evitar que o Tarcísio saia.
Eu acho que isso os últimos 2 dias esse vento começou a mudar de direção. Elô, você tem razão. Assim, você pega os jornais, a campanha está na Folha, está no Estadão, está no Globo, há uma campanha, há uma pressão do empresariado, da turma do dinheiro para valer de São Paulo, para que ele seja candidato. Mas, olha, é arriscar uma vaga ali que é garantida no Palácio dos Bandeirantes, quase garantida, disputar com Luiz Inácio Lula da Silva, mesmo o bicho estando ali, não estando na plenitude de popularidade, é arriscado. Eu ainda acho que vai um laranjão desse aí, um Caiado da vida, um Ratinho Júnior, e o Tarcísio fica guardado para 2030. O que você acha que o Kassab acha disso, hein, Chico? O Kassab acha ótimo que o Tarcísio não saia candidato. Porque depois ele pega a vaga, ele tem mais 4, final desses 4, com mais 4 anos de Palácio dos Bandeirantes, é muito mais jogo para ele. Ele faz aliança com o governo federal, seja Lula, seja quem for, e segue o jogo para o Kassab. Mas é pura impressão de um comentarista. O jogo está sendo jogado neste momento, né? Numa terça-feira de junho. As peças estão se movimentando neste momento, assim. A gente está aqui. O que está muito claro, né, e patente, né, Elô, é assim que seja Tarcísio, seja quem for, o candidato vai ter que ser ungido ali pelo Bolsonaro e garantir indulto, ou, no caso do indulto falhar, ou seja, ser interceptado pelo Supremo Tribunal Federal, ele quer a garantia que, no mínimo, os ministros do Supremo serão cassados ou tirados à força. E o indulto terá que valer. Pois é. Nas palavras Quem é que vai dar essa garantia? Nas palavras... Quem é que já vai começar um governo com essa garantia, já tendo que comprar briga com a justiça e colocar os poderes em xeque de cara? É difícil, né? Exatamente. E é uma candidatura, sei lá, for o Tarcísio, digamos. Ele vai começar uma campanha com esse peso, com esse pacote antidemocrático ali na plataforma, que é garantir uma anistia para o Bolsonaro, e em caso de intervenção do Supremo, intervenção, diga-se de passagem, legal, o dono dessa ideia do Supremo será arrastado do Supremo. Uau. Não sei se em praça pública, não sei se torturado pelo espírito do Ustra, mas é esse o plano, e essa candidatura da direita ela vai ter que levar consigo esse pacote. Vai ser uma candidatura que vai garantir o indulto e garantir depois essa briga com o Supremo. Então, é uma candidatura pesada. Mas a gente sabe que imprensa brasileira, falo da grande imprensa, que o mercado, tal do mercado, a turma do dinheiro, não se incomoda com esses detalhes em relação à democracia. Isso não pega nada. A gente já viu que isso passou recentemente. Isso não importa para uma eventual candidatura do Tarcísio. Pois é, Lô, Chico, vamos falar um pouquinho sobre a ação penal, da tentativa de golpe de Estado, gente, porque atendendo a um pedido da defesa do general Braga Neto, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que seja feita uma cariação entre ele e o delator Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Moraes também acolheu a um pedido da defesa de Anderson Torres e autorizou uma acariação entre o ex-ministro da Justiça e o general Freire Gomes, que comandava o Exército em 2022 e é testemunha no processo sobre tentativa de golpe. A acariação é um procedimento no processo penal em que 2 pessoas ou mais são colocadas frente a frente para esclarecer contradições em seus depoimentos. As 2 acariações vão acontecer dia 24 de junho, que é dia de São João, na sala de audiência do STF. A primeira entre Braga Neto e Cid Gomes vai acontecer às 10 da manhã e às 11 da manhã tem entre Anderson Torres e Freire Gomes, tá bom? As acariações não serão transmitidas ao vivo, como aconteceu na fase de julgamento, na fase em que... na primeira fase ali das testemunhas. Tem que ver Chico, não é? Pior que isso. Elô, não por só favor. não vai transmitir ao vivo, como eu não vou nem poder entrar para ver. Não vai Elô ter também. imprensa. A Elô tem ali esse testemunha ocular dessa história toda. Nem isso você vai poder ver, Elô.
50 testemunhas eu sentei e assisti. Pois 52. Aí agora não vai ser. Na hora da Vale Tudo chegar no final, não vai rolar? Lá no tete a tete ali, um de frente pro outro, não vou poder ver. É uma cena que eu queria demais ver. Não, tem o famoso... tem algumas coisas que eles vão tentar descobrir. Você imagina, por exemplo, o Braga Neto, né? O Braga Neto vai se ver de frente com o Cid que disse, entre outras coisas mais leves, que esteve na casa do Braga Neto, onde ele ouviu falar de levar mais gente para os quartéis, trazer mais caminhoneiro, um clima de preparando o golpe. Mais do que isso, Cid que disse para a justiça, disse para todos os juízes, que ele recebeu dinheiro do Braga Neto para a Operação Punhal Verde e Amarelo, que ele recebeu numa caixa de vinho, que colocou no pé dele, do lado do pé dele, debaixo da mesa dele, para ninguém mexer, porque ele ficou com medo que alguém pegasse. Ou seja, uma riqueza de detalhes na descrição, e o Braga Neto vai dizer que isso tudo é mentira, que ele nunca entregou caixa nenhuma para o Cid, que nunca pegou dinheiro e deu para ninguém. Então, seria, né, interessantíssimo de ver eles frente a frente, cada um mantendo a sua versão dos fatos. E no despacho do Alexandre de Moraes, que autorizou essas duas acariações, ele lembra que o réu não tem obrigação de falar a verdade, e ainda vai mais longe, ele pode até falsear a verdade se for em benefício da sua defesa. O que eu achei curioso você pensar, você ouvir, vai ter uma acariação, e na mesma hora você ouve, mas o réu pode mentir? O que isso te diz? Pois é. Isso te diz que o que o réu falar ali não vai ter, assim, tanta força, né? Porque pode ser tudo mentira. Pois é. Então... eu queria saber... Agora eles vão... Não, eu queria saber a marca. Diga, queria saber a marca dessa caixa de vinho, quero saber. Detalhes. O olho no olho vai dizer isso, né? A linguagem corporal, né, Chico? A gente vai perder esse momento ao vivo. O famoso olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Não, e tem mais coisa, né? Porque no depoimento do próprio Mauro Cid, ficou aquela dúvida, quando o Fux começou a questioná-lo, se ele tinha visto o dinheiro ou se ele sabia que tinha dinheiro ali dentro. E no fim do questionamento ficou claro que ele não abriu a caixa. Ele sabia que tinha dinheiro, mas ele não viu o dinheiro. Isso tudo vai entrar nessa acariação, né? Vai ser interessante. Então o Braga Neto tem muita coisa que ele quer discutir com o Mauro Cid, frente a frente, essas reuniões na casa dele. Ele diz, por exemplo, no depoimento, que o Braga Neto era o elo entre os manifestantes e o Bolsonaro, e que ele passava todo dia no Planalto, depois que o Bolsonaro perdeu a eleição e que estava muito recolhido, que o Braga Neto passava lá todo dia para dar os informes para o Bolsonaro. E no depoimento eu me lembro que perguntaram a ele, o advogado Braga Neto, eu acho, perguntou para ele, você tem provas de que o Braga Neto era o lelo de ligação entre o Bolsonaro e os manifestantes? Ele disse não. Então, assim, acho que tem muita coisa aí que o Braga Neto vai querer aproveitar. E se ele tiver uma cara dura suficiente para mentir bem, pode ser que ele convença alguém. Agora, a gente vai ter essa outra cariação também, que é a do Freire Gomes, do general Freire Gomes, com o Anderson Torres. Por quê? O Freire Gomes disse no depoimento dele que naquelas reuniões em que eles discutiram a minuta golpista, que ele se lembra em algumas reuniões, pelo menos duas, do Anderson Torres estar presente para tirar dúvidas jurídicas de um ponto ou outro. Então ele colocou o Anderson Torres dentro da trama golpista. E o Anderson Torres jura de pé junto que ele nunca esteve em reunião nenhuma e mais. Tem toda a discussão da minuta golpista que foi encontrada na casa do Anderson Torres. E ele diz que ele pediu uma análise, né, uma perícia dessa minuta para mostrar que ela é totalmente diferente do documento que estava sendo discutido na tentativa de golpe. O Alexandre de Moraes autorizou essa perícia. E ele também pediu que seja exigido da Google
que aponte quem foi a primeira pessoa que jogou na internet esse documento que foi encontrado na casa dele. Porque ele diz, esse documento existia na internet há muito tempo, não fui eu que fiz, estava lá. Ele não explica por que estava na casa dele, né? Diz que entrou na pasta dele ali, voou, veio ventando ali, caiu na pasta dele. Mas ele quer mostrar que ele não inventou esse documento e que não é o documento, não é a minuta do golpe que estava sendo discutido com o Bolsonaro. Bom, as acariações, na verdade, acontecem na próxima terça-feira, umas 10 da manhã, e a próxima acontece às 11. E a nossa equipe separou um trecho interessante para a gente acompanhar. Mauro Cid dizendo que recebeu o dinheiro de Braga Neto e Braga Neto negando completamente essa informação. Vamos ver. O general Braga Neto trouxe uma quantia em dinheiro, que eu também não sei precisar quanto foi, mas com certeza não foi os 100 mil, porque até pelo volume não era tanto, né? Devia ser um... Então, que foi passado para o Major de Oliveira, no próprio Alvorada. O senhor que passou esse dinheiro? Eu passei, sim, senhor. Eu recebi do general Braga Neto. O senhor recebeu esse dinheiro do general Braga Neto? Sim, senhor, no Palácio do Alvorada. Ele estava onde, esse dinheiro? Ele, não sei. Guardado? Não, guardado onde? Quando o senhor recebeu uma sacola? Estava acho uma caixa de vinho, assim, um botelhazinho assim. Né? E aí eu depois, acho que no mesmo dia, eu passei para o Major de Oliveira. Essa afirmação dele é verdadeira, general? Não é, eu como eu disse para o senhor, eu não tinha contato com financiadores, eu não tinha como arrumar dinheiro. Então, sabe, não é verdade, eu não dei dinheiro para ninguém. Independentemente de o ser ou não é verdade. Responsável por dinheiro, a pergunta é objetiva. O senhor, em algum momento, entregou dinheiro para o coronel Cid? Não. Ai, por que essa cariação não vai ser transmitida ao vivo, Heloísa Vilela? Isso é um castigo para quem acompanhou tudo até agora como a Elo, né? Pelo amor de Deus. É um castigo, porque era a hora da hora, né? Queria muito, a hora H, queria ver. Claro que a gente tem momentos mais importantes que a gente assistiu, né? Sim. O general Freire Gomes e o Batista Júnior dizendo que o Bolsonaro é um golpista mesmo, mas, mas essa aí vai ser interessante de ver. Não é? O Cid dizendo, você me deu o dinheiro. Ele, não entreguei o dinheiro. Não, você me passou o dinheiro. Não, e aquela caixa de vinho? Que caixa de vinho? Caixa de vinho, eu nem bebo. Pois é. E vai ser por aí. Mas tem uma coisa interessante aí, que você tem um tenente-coronel e do outro lado um general. Tem uma questão de hierarquia. Normalmente a patente mais para baixo se intimida, tem medo ali, né, de alguma desobediência e tal, porque isso para a turma militar é muito séria. Nessa ficção louca, essa guerra que eles nunca foram, eles levam muito a sério. Então, vai ser interessante essa história também. Mas como o Cid vai estar em Brasília ali presencialmente e o Braga Neto vai estar lá na cela, vão só dividir a tela, talvez encoraje um pouco mais. Vai ser presencial. Ele vai lá, a cariação. Ele vai para Brasília, vai sim. A cariação mesmo. Pelo amor de Deus. Ele terá que vir, ele vai, então, muito vem para essa cariação e volta imediatamente. Muito melhor. Então, Pois é, tô mais água na boca ainda, né, Chico? Meu Deus. Poxa vida. Meu Deus do céu. Ficamos, Elô. Agora, o Cid também, assim, o que se fala dele no momento é que ele está colocando a delação em risco, que ele pode perder os benefícios. Está na hora desse sabiá cantar bonito de novo, né? Não é, Robson? Porque estão questionando muito ele, sabe? Então, acho que é a hora da revanche. Armaram uma arapuca aí para desacreditar a delação dele, tentar botar em risco o benefício da delação, né? Ele tá bem encrencado. E essa questão dele depor contra um general também é importantíssimo. Um general que ele emulava, ele visitava a casa dele, era com ele que ele se aconselhava, né? Era a pessoa que ele ouvia. Então vai ser uma situação bastante difícil para ele, mas ele tem que olhar para o outro lado, para outra ponta dessa história e pensar, bom, ou ele ou eu. Alguém aqui vai para cadeia. Sim. E a minha delação está indo para o saco, porque cada dia aparece um detalhe que vai me tirando a força. É a hora dele, não é? Ele deve pensar, tudo bem, o senhor é coronel, mas é a minha pele que está aqui em jogo. As coisas mudam também, né, Elô? Acho que é um pouco por aí. Salve-se quem puder. Essa é a hora. Elô, querida, obrigada, viu?
participar aqui do N2 e até breve. Tchau, pessoal. Boa noite, querida. Obrigado. Chega mais, Rodrigo Viana. Agora sim, boa noite a você. Homem da urgência. O homem da urgência. Urgentíssima. Que pena que a cariação não será transmitida ao vivo. A gente vai perder essa sessão. Eu estava crente que não ia ser transmitida, mas que a Elo ia poder acompanhar, como ela fez no caso das testemunhas, né? Ela estava até contando isso, né? Ela transcreveu todos os depoimentos das testemunhas, mas nem uma coisa nem outra. Não, nada. Dessa vez, nada. Eu acho que ali, só depois, uns 4 dias depois, uma semaninha, aparecem aqueles vídeos emocionantes. E sempre vaza alguma coisa, né? Para isso é que a gente tem os velhos e bons repórteres lá na cola. Olha só, comunidade, deixa eu dar um recado, deixa eu trazer um recado, porque hoje às 7h, coladinho aqui no N2, tem Precisamos Conversar, o seu encontro marcado com Juliana Baroni, Açucena, Márcia Tiburi, Nina Silva e também a Sara Zara. E na pauta, elas vão falar sobre alguns assuntos interessantes. Olha, a força da mãe solo brasileira e a batalha pela pensão alimentícia. Elas vão conversar também sobre a geração que está com o QI abaixo dos pais. E a pergunta é, será que os celulares estão mesmo fabricando os chamados cretinos digitais, Chico? Sim, e com certeza. Sim, e com certeza. Boa! Ela também vai debater as redes sociais e também vão falar sobre a liberdade de expressão, né? O que o STF decidiu e o que muda na internet e por que isso importa tanto para 2026. Lembrando que temos eleições. E ainda na pauta tem a escritora feminista nigeriana Chimamanda Adichie, que ela está no Brasil, e a dica da melhor série de humor da atualidade. Essa eu quero ver também. Fiquei curioso. Qual é a melhor série de humor da atualidade? Aguardem, 7 horas da noite, vamos conversar. Tá bom. É isso, tá? E para você... É o cardápio de conversa, hein? Exatamente, o link Muito da bom. transmissão, né? E avisar sempre quando tiver um programa inédito, entre no grupo de WhatsApp, que é icl.com.br/Precisamos Conversar. Às 7 horas da noite, coladinho no N2, tem mais um programa inédito aqui, debate feminino e acalorado, que a gente gosta tanto. A maior roda plural que a gente tem de mulheres é aqui no ICL. Isso aí. Precisamos Conversar, tá bom? Vamos retomar um pouco o assunto do novo indiciamento de Jair Bolsonaro, agora com o repórter Igor Melo, que chega mais aqui no N2. Oi, Igor, boa noite para você. Boa noite, Roberta, Chico, Rodrigo. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Dia quente, né, hoje, né? Bota quente nisso, Igor, porque o STF tem agora em mãos o relatório da Polícia Federal. E aí eu te pergunto quais são os elementos concretos que podem levar a PGR a oferecer a nova denúncia contra Jair Bolsonaro, hein? Tem bastante coisa, né? A gente não teve acesso ao relatório de indiciamento da Polícia Federal como um todo, mas o que a gente vem conseguindo apurar e outros veículos também sobre o que está nesse documento, assim, é demolidor. Agora os colegas do Globo deram uma matéria, a gente repercutiu aqui no site do ICL, falando, inclusive, que existe prova, áudio de uma conversa gravada pelo Ramagem, dele com Bolsonaro e com as advogadas do Flávio Bolsonaro, planejando ações da ABIN para obstruir as investigações do caso da rachadinha do Flávio Bolsonaro. Então, assim, isso, por exemplo, é uma coisa que surgiu agora e é muito grave, eu acho que é uma bomba, é uma coisa que já tinha notícias de que ocorreu, mas todo mundo sempre negou, e se agora tem, de fato, um áudio, tem uma prova, assim, é uma coisa gravíssima, né? Nossa, a gente citou aqui no começo do programa, Igor, isso é uma bomba de verdade, né? Porque é a grande operação da família para livrar o Flávio Bolsonaro da rachadinha, que é a primeira grande denúncia também do governo, e os caras agem, e agora temos esse áudio, a conversa, o combinadinho ali, como advogados tramaram essa história. A gente tem uma arte, Igor, para a gente ver o papel de cada um nessa organização criminosa. Vamos ver aqui, ó. Jair Bolsonaro, o ex-presidente da República, que seria o principal aí beneficiário. Temos também o Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, que era responsável pelo gabinete do ódio, enfim, o gabinete da desinformação, a partir da espionagem da ABIN. E temos aí Alexandre Ramagem, que era então o diretor-geral da ABIN.
o responsável por organizar toda essa espionagem da ABIN paralela. São esses os principais indiciados pela Polícia Federal, certo, Igor? Essa é a cúpula, né, desse esquema criminoso. E só para arrematar essa questão do Flávio que a gente estava tocando, isso é a peça que faltava para encaixar com outro elemento que já estava nas operações da Polícia Federal anteriores, da Operação Última Milha, que investigou esse esquema da BIM paralela, que a gente já tinha provas, né, mensagens e tudo mais, mostrando que 2 homens de confiança do Ramagem na BIM, o policial federal Marcelo Pomervé e um militar chamado Giancarlo, eles tinham efetivamente atuado para espionar 3 servidores da Receita Federal que fizeram um relatório de inteligência sobre as movimentações financeiras do Flávio. Então a gente já tinha essa peça e agora era a peça que faltava. É uma ordem direta do Jair Bolsonaro ordenando que a BIM paralela fizesse alguma coisa, né? Então, assim, até mesmo para colocar o Bolsonaro dentro da história, que eu acho que era uma coisa que estava faltando até agora, essas novas evidências prometem ser, assim, catastróficas para ele, né? O que me espanta, né? Claro que nós vamos aprofundar ainda na conversa com o Igor essa investigação que traz à tona uma outra vertente, não é o golpe de Estado, né, em que eles já viraram réus, mas é a BIM paralela. Mas o que me chama a atenção é que enquanto isso vai acontecendo, e o Igor acabou de frisar, coloca o Bolsonaro no centro desta investigação também, porque até então a gente não tinha o Bolsonaro pessoalmente, tinha como o presidente, o gestor da equipe debaixo do qual teria acontecido isso. Agora parece que tem o Bolsonaro diretamente. Mas enquanto isso tudo está acontecendo, ele vira réu, ele está investigado, está indiciado pela Polícia Federal nesse outro caso, ele depõe como réu, ele está inelegível, mas é a noiva preferida da direita, inclusive da uma parte da imprensa brasileira. Hoje, Bolsonaro ao lado do Tarcísio no interior de São Paulo. Então, segue a 1000 por hora, enquanto a gente está aqui debatendo corretamente, né, a necessidade de punir, a preocupação porque os golpistas estão aí, porque ontem o Flávio Bolsonaro deu aquela entrevista dizendo que vão para cima, precisam eleger alguém que vá para cima do Supremo. A direita brasileira, os partidos estão preferindo colocar o governo, uma faca no pescoço do governo Lula e se articular em torno do Tarcísio, e hoje ele se ajoelhou mais uma vez. Chico, eu estava lendo, enquanto vocês estavam aqui no começo do programa, viu, Igor? O Tarcísio foi lá, fez todas as gracinhas, parecia um petzinho amestrado do Bolsonaro no palanque no interior de São Paulo. O Bolsonaro falou, grita aí, ele gritou. Faz não sei o que, ele fez. Então, ele está ajoelhando para ser o candidato. Me chama a atenção a força que esse réu, esse indiciado inelegível continua a ter, e as pesquisas todas mostram empate técnico entre ele e o Lula, um país onde há um empate, um cidadão desse nível de periculosidade que a gente está vendo também nesse caso, Chico. E passa a ser visto, a imprensa passou a ver essa atitude do Tarcísio como equilíbrio político. Equilíbrio. Para manter o voto do Bolsonaro. Assim, não significa sujeira alguma para ele. Ele não está aderindo a um projeto golpista. Ele está, de forma habilidosa, tendo um equilíbrio político para pegar o voto bolsonarista. Então, está pegando bem para o Tarcísio, segundo a nossa imprensa dita profissional, ou corporativa, etc., está pegando bem o fato dele se equilibrar e não falar mal do Bolsonaro. Então, virou elogio andar com o Bolsonaro. Sim. E o espaço que a Folha de São Paulo abriu para o Flávio Bolsonaro ontem. Então, você tem dos 3 filhos do Jair, Flávio Bolsonaro dando entrevista falando que é preciso confrontar o STF, o Dudu Bolsonaro hoje atacando de novo o Alexandre de Moraes numa entrevista ao vivo lá nos Estados Unidos, e o Carlos Bolsonaro indiciado e imediatamente publicou um tweet, não sei se nós vamos trazer daqui a pouco. Já trouxemos. Imediatamente publicou um tweet acusando, dizendo que o Brasil não tem mais democracia. Então, eles estão dobrando a aposta, Igor. É muito grave o que eles estão fazendo. Eu concordo com você, Rodrigo, só discordo do ponto que você fala de estarem fortes, porque isso é um ciclo, né? Toda vez que a família Bolsonaro fica nas cordas, a reação deles é sempre querer essa coisa de demonstrar força, cantar de galo. Então, assim, a gente sempre tem essas entrevistas projetando uma vitória inevitável em 2026 e dizendo que vão fazer e vão acontecer quando voltarem ao poder. Então, assim, isso não me surpreende particularmente.
É uma coisa que a gente tem visto seguidamente acontecer nesses momentos de fragilidade. Agora, você falou do Tarcísio, aproveitando que a gente está em época de festa junina, o Tarcísio já pagou todas as prendas possíveis para o Bolsonaro, né? Todas. Porque, assim, a última vez que eu tive aí com vocês, até pessoalmente, foi aquele dia do depoimento no Supremo. Onde ele foi lá só para bater o cartão de que estava defendendo o Bolsonaro e tudo mais, que não teve tentativa de golpe, e agora hoje nós temos mais essa. Então, assim, ele está fazendo tudo ao alcance dele para ter esse apoio, né? Eu peço até desculpa, eu derivei um pouco aqui, a gente estava na análise mais jurídica e policial, por enquanto, né? Porque é relatório da Polícia Federal, ainda não é a PGR, né, Roberta? Você destacou, quer dizer, a polícia entregou o relatório indiciando, agora vamos ver o que a PGR faz. Provavelmente vai denunciar, né? Sim. Mas eu interrompi aqui algo que era uma análise mais jurídica, para trazer o componente mas político. Foi importante, é o dia de um potencial candidato da direita, o adversário do Lula. Exato. Praticamente definido, né? Eu duvido ainda, mas... eu vi o seu debate com a Elo, né? Tá no jogo. A Heloísa achando que ainda, que não é tão... Aliás, você achando que não é e a Heloísa achando que o Tarcísio entrou definitivamente. Mas eu queria saber do Igor, para o nosso espectador entender, o caso Rachadinha do Flávio Bolsonaro está arquivado, foi arquivado pelo... Não. Excelente, explica, porque o Gilmar, o TJ do Rio de Janeiro anula algumas provas, o STJ confirma e o Gilmar Mendes no STF, ele arquiva parte só do caso. Explica isso aí, Igor, só você entende esse rolo todo. É que essa trama é de fato bem complicada do que aconteceu com o caso do Flávio, né? O que houve foi que o judiciário, em várias instâncias, como você falou, tipo STJ, enfim, STF, teve decisões também na Justiça do Rio, anularam as quebras de sigilo feitas pela Justiça do Rio, né, a pedido do Ministério Público do Rio, e coisas decorrentes delas. Então, por exemplo, a denúncia contra o Flávio Bolsonaro e todos os envolvidos no esquema, Queiroz e tudo mais, foi rejeitada pelo TJ justamente com esse precedente de que incluía essas provas que seriam ilegais. Mas, assim, essa investigação formalmente ainda está em curso no STF, no Ministério Público do Rio, e a gente tem provas que estão de pé. Vou dar um exemplo, tem uma assessora fantasma, a gente pode falar assim, do gabinete do Flávio Bolsonaro, que chama Luísa, filha de um militar amigo do Bolsonaro, que depois ao Ministério Público oficialmente dizendo que ela era uma funcionária fantasma e que ela devolvia parte do dinheiro que ela recebia para o Queiroz entregar ao Flávio Bolsonaro. Essa prova está valendo, por exemplo. Então, assim, ainda existem provas de pé, fora outras coisas que se confirmou durante a investigação, né, que o Flávio Bolsonaro pode ser absolvido por excesso de provas nesse caso, né, porque é uma das investigações mais bem documentadas que eu já vi na minha vida como repórter cobrindo judiciário e investigações esses anos todos, assim, só para fazer esse parêntese. Mas o que a gente tem visto é que o Ministério Público do Rio, a partir disso, não tem aparentemente tido muita boa vontade da sequência nesse caso, assim. O Ministério Público aqui do Rio vive um momento bastante complicado de relação com o bolsonarismo e o governo Cláudio Castro, que é aliado dos Bolsonaro. Tem várias questões de bastidor que a gente escuta, de acordos para que isso ou aquilo não seja investigado em troca de recondução do procurador-geral, de outras coisas desse tipo. Então, hoje a gente está nesse pé. O Ministério Público pode continuar a investigação, pode colher novas provas, ele pode inclusive pedir novamente quebra, porque nada impede, já que a Justiça anulou pela forma como foi feita, porque foi um pedido geral para dezenas de pessoas, enfim, sem uma fundamentação específica para cada um, segundo a decisão, eles podem pedir novamente e aparentemente o caso está parado porque está parado, entendeu? Não é porque ele tem que ser arquivado, enfim, e a gente acaba para caminhar para uma prescrição. Me parece que esse é o cenário. Boa, obrigado, querido. Boa explicação. São muitas entrelinhas. Esse caso são muitas vertentes, né? Família Bolsonaro investigada em muitas vertentes. Deixa eu trazer uma boa aqui para o Igor nos ajudar a entender essa história, porque a Polícia Federal suspeita que a decisão judicial que autorizou a nova operação contra Mauro Cid, que ela tenha vazado antes do cumprimento dos mandados. Um documento oficial da PF mostra que, ao
Ao chegar à casa da família Cid, por volta das 8h10 da manhã, os agentes encontraram o local vazio, com a porta apenas encostada e com sinais de que os moradores tinham saído um pouquinho antes. O que mais chamou a atenção foi o que estava no quarto da filha de Mauro Cid, uma mala de viagem pronta com roupas e objetos pessoais. E aí a PF descobriu que Giovana Ribeiro Cid tinha programado inicialmente uma viagem para os Estados Unidos no dia 30 de maio, mas ela não embarcou. Em seguida, ela adquiriu uma nova passagem no dia 11 de junho, com embarque para o dia 13 de junho, poucas horas após a deflagração da operação da PF. Igor Melo, explica melhor para a gente essa história, por favor, porque ela é bem interessante. O Cid não para de querer se enrolar, né? Ele vê uma casca de banana do outro lado da rua, ele atravessa para escorregar. Acho que dá para resumir assim, porque toda hora tem algum fato novo envolvendo a delação dele que coloca em xeque o acordo, né? Eu acho que a gente pode já falar, sem muita dúvida, de que do ponto de vista jurídico essa colaboração não se sustenta mais. Não o que ele disse, mas os benefícios que ele teve com a delação, assim. Juridicamente, essa delação esses benefícios vão ter que cair, porque, assim, ele já desrespeitou o acordo de todas as formas que você possa imaginar. Tem o caso aí das conversas também que a Veja revelou e a gente está repercutindo, né? Mas, assim, a minha análise é que agora a decisão de derrubar a colaboração, os benefícios da colaboração ou não, é muito mais política do que jurídica, porque o que me parece que está rolando no bastidor aí é um cabo de guerra de puxar o Cid para um lado ou para o outro. A gente percebe nitidamente, até pelos depoimentos e tudo mais do Cid, ele fica extremamente desconfortável nessa posição de delator. Eu acho até que no STF, nesse depoimento agora, ele tentou abrandar várias coisas que ele disse justamente porque ele estava falando em público para todo mundo ver. Dentro das Forças Armadas pega muito mal essa posição de delatar que ele tem. Então, ele tá mantendo ainda, me parece, porque ele está se beneficiando do acordo. Mas a partir do momento que esse acordo for cancelado, me parece cada vez mais claro que ele pode dar um tiro de 180 graus aí e começar a falar o que a família Bolsonaro quer. E os outros réus querem, que essa delação foi imposta a ele, que ele foi intimidado pelo Alexandre de Moraes a fazer, que já é um pouco o que estão nessas mensagens, inclusive, né? O discurso que ele tentava emplacar ali internamente no grupo que ele fazia parte, enquanto ele estava delatando na Polícia Federal. Mas, assim, o que me parece é que talvez a avaliação seja de que, politicamente, sobretudo nesse momento que a gente tem a família Bolsonaro tentando articular sanção nos Estados Unidos e tudo mais, o principal delator vir a público nesse tom seria bastante problemático. Então, eu acho que é só isso que salva a colaboração dele nesse momento, assim. Inclusive, Igor, o que explica, né, naquele dia em que ele vai ser preso? Não vai ser preso. Alguns órgãos de imprensa equivocadamente chegaram a dizer o Mauro Cid foi preso. Depois o Alexandre de Moraes não prendeu, mas chegou a dar ordem e revogou. E o que é grave nesse trecho que a Roberta leu aqui pra gente é que há indícios de que ele foi avisado que a Polícia Federal ia fazer a batida na casa dele. E eu li também um relato de que haveria ali no entorno da casa dele gente do Exército, da área de comunicação do Exército. Como se o Exército, você estava falando aí, ele está entre dois fogos. Ele é um colaborador da Justiça, mas está pressionado pelo Exército, que fica dizendo, fique com a gente te ajuda, né? Nós vamos ajudar a tua família. Não é estranho que tivesse gente do comando do Exército, da área de comunicação, se não me engano, lá dando um apoio operacional? Será que para a família poder pegar o avião e viajar? É isso que se suspeita, Igor? Eu li, inclusive, também de gente da área jurídica do Exército também. Área jurídica. Né? Eu não sei se tinha comunicação. Não, eu acho que eu me confundi. Era a área jurídica do Exército, isso mesmo. Sim. Assim, isso eu acho que é um questionamento que deveria existir em si, né? Por que a área jurídica do Exército está envolvida nessa questão? Porque isso não se trata de uma questão jurídica do Exército brasileiro. É um militar que, como pessoa física, inclusive fora das atribuições dele como militar, se envolveu em crimes. Então, assim, o que essa gente estava fazendo lá é uma pergunta interessante a se fazer, né? Sim. Mas, assim, essa coisa de vazamento de informação tem acontecido com alguma frequência, esse tipo de suspeita, né?
A gente já teve o caso, por exemplo, lá do celular que desapareceu do Anderson Torres, vários outros coisas estranhas ao longo da investigação, né? Eles próprios falam entre eles aquela coisa, apaga a mensagem, que a gente viu aí ao longo da investigação. Então, assim, parece mais um episódio de fato, porque é tudo muito esquisito. E isso, de alguma forma, dialoga também com a história da semana passada, do suposto passaporte português que o Gilson Machado estaria tentando conseguir para ele sair do Brasil, né? Então, aí a gente tem mais isso agora, de outra filha dele se preparando para deixar o Brasil e tudo mais. Assim, era bom botar uma tornozeleira nesse homem, porque ele está querendo bastante fugir, né? Pois é. Ainda sobre Mauro Cid, o advogado Eduardo Kuntz, que atua na defesa do coronel Marcelo Câmara, que é um dos réus da trama golpista, ele informou ao ministro Alexandre de Moraes que ele manteve conversas com o tenente-coronel Mauro Cid via Instagram nos primeiros meses de 2024. A conversa teria sido feita usando um perfil falso no Instagram. Moraes, então, determinou que a Meta, que é a dona da rede social, ela informe ao tribunal os dados do responsável pelo perfil. E aí a nossa repórter, Juliana Dalpiva, ela conversou com o advogado Eduardo Knutz sobre essa história. E aí ele negou que a sua conversa com o Cid foi fundamental para resultar na prisão do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Vamos ver. Então, o senhor confirma para mim, porque essa informação eu recebi extraoficialmente, de que aquelas conversas que saíram na Veja no ano passado, em março, que resultaram na prisão do Cid, não são entre o senhor e o Cid? Eu não tenho acesso à íntegra da conversa. Eu não tenho como te garantir que eu não fui gravado ou ele. Agora, eu te repito e insisto, para preservar o máximo possível das informações, eu sempre busquei fazer as conversas por escrito e por áudio. Tá. Eu não sei se eu entendi a resposta. Basicamente, o senhor não tem certeza se aquela conversa era entre vocês dois. A gente evitava, eu evitava. Não se recorda, não, é isso? O ponto é, eu evitei ao máximo falar por ligação com ele. Evitei ao máximo. Acontecia raramente disso acontecer. Mas eu sempre busquei, para não perder nada da prova, ter por escrito, são 52 páginas de mensagem escrita e áudio. Agora, a gente se falou por telefone em algumas oportunidades? Sim. Se isso foi gravado e foi vazado, eu não tenho acesso à íntegra da gravação. E aí, Igor? Joga a bola para você aí. Eu acho que tem um ponto importante para a gente tratar, que é quem esse advogado, Eduardo Kuntz, se defende no processo. Ele é o advogado do Marcelo Câmara, que é um outro assessor do Bolsonaro, militar do Exército, que era muito próximo do Cid. Era, inclusive, uma das pessoas que o Cid dava ordens para... Foi a pessoa que foi monitorar o Alexandre de Moraes, era um cara ali da cozinha do Cid, era muito próximo dele durante todo o governo. Então, assim, me parece que o advogado se aproveitou dessa relação aí para colher esses elementos que agora são importantes, né? Assim, não... Acho pouco provável que não tenha sido essa conversa que vazou de fato. Ele fala em mais de 50 páginas de conversa, é muita coisa. E, como eu estava falando, acho bem complicado que juridicamente esses benefícios da colaboração se mantenham, porque é isso. É uma coisa básica que o réu não pode se comunicar com outros réus, ele não pode, enfim, usar redes sociais, tudo isso estava nos termos da delação dele. Então, sim. Agora é mais uma questão de quando do que uma questão de se esses benefícios vão ser suspensos, né? Não, daí a minha aposta, viu, Rodrigo e Roberta e Igor, no Mauro Cid agora, mais veemente na hora do olho no olho. Na cariação. Na cariação. Com mais detalhes, se o vinho é rosé ou era branco, ou era vinho tinto, com mais detalhes do dinheiro. Ele chegou a dizer no depoimento dele ao STF que ficou até com o pé em cima da caixa de vinho para que ninguém roubasse o dinheiro. Botou debaixo da mesa. Era ladrão que rouba ladrão. Esse dinheiro entrou também num roteiro de... Filme de Bang Bang. Filme né? Bang Bang. Então, eu acredito que seja um personagem agora, psicologicamente, tendendo a justificar porque eu sou um delator.
Porque eu mereço o benefício. Benefício, Fica bem claro Boa, isso. melhor, Roberto. Porque eu mereço o benefício. Se eu estou sendo acossado, todo dia aparece algo que me descredencia como um bom delator. A minha chance é agora. Ou eu canto bonito... Me parece, Chico... Por favor, vai lá. Me parece que assim, o Cid está no momento mais frágil nessa relação como colaborador desde aquele episódio em que ele foi lá para confirmar o plano Punhal Verde e Amarelo, né? Que ele recebeu, assim, como a gente já diz aqui no Rio, um já é ou já era. Tipo, que ou fala agora a verdade ou vai ser preso. E a gente teve aquela audiência onde ele confirma isso, confirma a questão do dinheiro e tudo mais. Me parece que ele está num nível de problema igual ou maior. Sim. Agora, o Chico estava citando esse depoimento que ele fala do pé na caixa de vinho e tudo mais. Uma coisa que eu achei engraçada e me chamou a atenção no dia foi que ele fala do tamanho da caixa e tudo mais, e ele consegue estimar, não, que ali não tinha 100 mil. Ele deve estar bastante habituado em lidar com grandes somas de dinheiro vivo, né? Para saber exatamente quanto cabe numa caixa de vinho, ele faz um gesto assim. Eu não sei quanto dá para botar. Ele faz um gesto assim, era um dinheiro assim, talvez não tivesse 100 mil. E o Braga Neto também, na fala dele, ele fala, não era o financiador, assim, tá lidando com financiadores. Não era o financiador. Agora, só um dado importante também, só para complementar, o advogado, esse Kuntz, né, que deu entrevista para Juliana da Alpiva, ele quer dizer, como decorrência da contestação, da delação, que todas as provas obtidas a partir da delação também sejam excluídas do processo. Então, eles estão jogando uma jogada pesada. Você desmoralizar o Mauro Cid, se vai cancelar ou não a delação para o Bolsonaro, para o Braga Neto e para o Marcelo Câmara, não interessa tanto. Que eles, né? Agora, o que interessa para eles é tira a delação, tira os benefícios e cancela as provas. Mas aí eu acho que é um caminho um pouco mais complicado juridicamente. Mas é nessa operação que eles estão, e esse advogado é um advogado ligadíssimo ao meio militar. Ligadíssimo ao meio militar. Ele foi advogado também daquele assessor. Vocês lembram daquele caso do assessor do Xandão, que foi preso porque teria agredido a mulher aqui em São Paulo, a Polícia Civil pegou a arma dele? Lembra desse caso, Roberta? Quem é que defendeu esse sujeito? Esse Eduardo Kuntz, né? Que estava naquela operação de questionar o Alexandre de Moraes, aqueles artigos lá do Glenn Greenwald, da Folha de São Paulo. Então, esse advogado é um advogado que entra em operação para rachar. Naquela lá, eles tentaram demolir todo o trabalho do Alexandre de Moraes, dizendo que ele tinha abusado e tal, etc. Agora é uma operação para desmontar a delação do Mauro Cid. Então não é um advogado bonzinho que estava ali conversando e por acaso guardou estas mensagens. É uma operação militar o que nós estamos vendo. E o trabalho do advogado pode incluir isso. Eu não estou dizendo que ele está fazendo nada ilegal, mas é uma operação. Com elementos de contra-informação. Contra-informação, é isso. Ele tem esse dado militar. Não é um advogado qualquer, assim. Não é. Sentido. Não é. Ele opera numa linha muito sofisticada. Isso. Então, aquele caso que acabou no Jundiaí, numa delegacia. Aquele caso. Aquele caso, ele foi muito hábil, né? Ali. Foi. Ele quis desmoralizar o Xandão, assim, isso. numa operação muito hábil. Isso. Então, assim, é pra gente ficar de olho mesmo. O que eu tenho conversado com juristas, gente que entende do assunto, parece ter pouco risco da delação do Cid como um todo cair por conta disso, porque são coisas separadas. Uma coisa são as informações que o delator apresenta e o que ele colabora com a investigação, outra são os benefícios que o delator tem a partir disso, né? O acordo que ele faz eu entrego esses crimes, cumpro outras partes do acordo, como, por exemplo, de não se comunicar com réus, de não usar rede social, no caso do Cid, tudo isso, e por isso tudo, por esse conjunto da obra, eu recebo um perdão ou uma pena menor, ou no caso do Cid, por exemplo, tem a questão do pai, né, que foi negociada, de o pai não responder, enfim. E me parece, pelo que eu tenho conversado, que tem uma chance pequena do que o Cid colabora em si cair. Agora, tem um outro ponto que assim, por exemplo, no caso do Bolsonaro especificamente, a colaboração do Cid não trouxe praticamente nada de relevante. As coisas que ele fala tem outras provas de corroboração, tem os depoimentos das testemunhas, que são muito mais fortes do que o do delator, né, do comandante do Exército, comandante da Aeronáutica. Então, assim, agora, no caso do Braga Neto, me parece o que mais poderia se beneficiar de uma eventual anulação da delação. Porque esse ponto dos 100 mil é muito importante porque coloca o Braga Neto no centro da trama
do punhal verde e amarelo, da Copa 2022, que é algo que tem talvez mais grave na história toda, né? Operacionalmente, pelo menos. Aí a gente ficaria com a história de ele tá mandando bater nos generais, não sei o quê, nas redes sociais, que é uma coisa muito mais fraca do que uma participação como orquestrador e financiador desse tipo de plano. Então, talvez para a defesa do Braga Neto, essa aposta seja mais importante do que o Bolsonaro, por exemplo, né? Sem dúvida. Com certeza, Igor Mello. Pena que o Mauro Cid também demorou tanto para falar sobre esse dinheiro, né? Que veio numa caixa de vinho. Também é outra perguntinha aí que fica no ar. Igor Mello, obrigada, viu, por participar do N2. Já vou aproveitar e fazer um marketing aqui, porque eu bati um papo com o Igor Mello no nosso programa às 11h30 da manhã, ou Em Detalhes. 11h30 não, às 10h30 da manhã, logo após o N1. E a gente conversou sobre esse indiciamento de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Então eu te convido amanhã para se conectar e entender no detalhe toda essa história de mais este indiciamento, chegando agora da família Bolsonaro. Igor Mello, obrigada, boa noite para você. Obrigado. Obrigado, querido, boa noite, gente, foi um prazer. Vamos seguir aqui lendo o documento, apurando que ainda tem coisa para fazer hoje. Nos próximos dias vamos ter mais novidades desse indiciamento aí. Boa! Aí. Obrigada, Igor. Um recadinho importante é que o extremismo segue ganhando força. A gente está vendo aí todos os dias, temos notícias que comprovam esse temos extremismo. Tarcísio, governador do estado de São Paulo, ajoelhado mais uma vez com o Bolsonaro hoje. Isso é mais extremista do que isso? Não precisa, né? Por isso a luta pela democracia exige atenção e também ação. No último domingo, aconteceu a aula magna A Semente do Caos, com o professor João César de Castro Rocha. E a aula teve a mediação do Eduardo Moreira. Foram mais de 150 mil pessoas que estiveram presentes na maior aula ao vivo do Brasil. 150 mil pessoas. Que bacana, né? Isso que é sala de aula. E valeu, viu? Mas se você perdeu, você tem uma chance. Vai rolar uma reprise aberta e gratuita hoje na nossa programação às 8 horas da noite, logo após o Precisamos Conversar. Então acesse icl.com.br/reprise e ative a notificação para ser avisado assim que a transmissão começar. Então você vai lá e ativa a notificação, tá bom? Então não se esqueça, é hoje, às 8 horas da noite, logo depois do Precisamos Conversar. Baita aula para a gente entender tudo o que está acontecendo aí na nossa cara, né? Que agora não dá nem para falar que não sei, não é bem assim, não existiu. E não é plano da extrema-direita para 2026, já está acontecendo agora. Está em curso. Andam juntos a essa altura no interior de São Paulo, Jair Bolsonaro, com todas essa... virando réu, vai virar réu nos 10 processos, mas continua andando com o governador do estado e uma imprensa brasileira cordata, servil, vendo como habilidade política. E ontem, assim, só para complementar e a importância da aula do professor Castro Rocha, a gente falou bastante sobre isso ontem aqui no N2 também, a entrevista do Flávio Bolsonaro à Folha de São Paulo, dizendo que eles precisam eleger pela direita um presidente que garanta o indulto, mas que isso não basta. Vamos dizer, na teoria do Flávio Bolsonaro, elege um presidente, o Tarcísio, ele indulta o Bolsonaro, e se o Supremo disser, não, o indulto é inconstitucional, não pode, aí ele diz, temos que eleger alguém que indulta e topa a briga contra o Supremo. Uma briga que vai virar um conflito de poderes e pode terminar numa disputa de força. Ele falou isso na entrevista. Sim. Então eles estão ameaçando escancaradamente a democracia de novo, como já fizeram outras vezes. Está em marcha esse movimento e o Castro Rocha traz para a gente a explicação sobre isso tudo. Eu vi hoje o Zé Disseu. O Zé Disseu já passou por muita coisa na história. Sim. Né? Ele não é de se espantar com nada, mas isso pegou para ele. Ele hoje, numa entrevista na Globo News, ele dizendo... ele chama a atenção por como essa candidatura da direita vai ser pesada nesse sentido. Ela vai ter que embutir, ela vai ter que acolher a ideia de não termos democracia. Sim. Não é uma candidatura moderada. Não, é uma candidatura radicalizada ao limite. Ela tem um golpe a tiracolo. Exato. Porque se o indulto funciona, aí o Supremo questiona, aí o que vai acontecer com esse ministro do Supremo? Está em jogo a cabeça dele. Por isso que eles estão falando em eleger
senadores, né, para poder derrubar ministro do Supremo. Então é um golpe duplo, né, colocar um presidente de direita que indulte, que confronte a decisão judicial e depois um cara que ainda tope bancar derrubada de ministro. Então é golpe via institucional. Eles começaram falando de um cabo e um soldado para fechar o Supremo. Agora eles estão falando de senador de extrema-direita para fechar o Supremo. É nesse caminho que nós estamos. Que loucura, né? Vamos chamar agora a Carolina Brígido para a gente analisar junto com ela esses indiciamentos aí no caso da BIM Paralela. Oi, Carol, boa noite para você. A questão agora, Carol, é saber se o indiciamento de Jair Bolsonaro, no caso da BIM Paralela, vai ter alguma interferência no julgamento da trama golpista. Agora, interferindo ou não, como é que esse novo indiciamento pode complicar ainda mais a vida de Bolsonaro no Supremo? Boa noite para você. Boa noite. Boa noite para vocês no estúdio, boa noite a todos que estão nos acompanhando hoje. Bom, primeiro de tudo, é bom a gente fazer uma diferenciação do que é indiciamento no aspecto jurídico dele, né? Não existe aspecto jurídico no indiciamento. O indiciamento é quando a polícia encontra indícios contra alguém e aí elabora um relatório, que é o relatório final daquela investigação policial. Portanto, esse caso não está ainda na justiça. O que acontece agora? A praxe é que a Polícia Federal entrega esse relatório ao Supremo Tribunal Federal e daí o STF vai lá e pede um parecer para a Procuradoria-Geral da República. Se o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, achar que é o caso, que tem provas o suficiente na investigação da Polícia Federal, daí sim ele manda uma denúncia ao Supremo Tribunal Federal. E se o STF receber essa denúncia, aí sim ele vira réu em mais uma ação penal. E é esse o ponto, é mais uma ação penal, mais uma investigação. Essa investigação não se soma à investigação que já está aberta no STF, a ação penal que já está aberta, que é aquela ação para investigar a trama golpista, a tentativa de um golpe de Estado no Brasil. Então, assim, apesar de terem muitos pontos de interseção entre as duas investigações, uma não complementa a outra. Elas vão andar de forma paralela, de forma diversa, né? São investigações sobre fatos diferentes, muito embora existam alguns pontos de contato. E aí é isso que o Chico estava falando. Ele pode acabar réu em mais de uma ação penal, mas é uma ação penal diferente. Se a gente fosse lembrar desse caso da trama golpista, a Polícia Federal terminou esse relatório em novembro do ano passado. E isso só virou denúncia no STF em fevereiro, se não me engano. Então, passou um tempo ali. Então, não é de imediato que o Procurador-Geral da República entrega a denúncia ou não para o STF. Isso pode demorar alguns meses ou não também. Pode fazer isso na semana que vem. De qualquer forma, é uma investigação diferente que anda de forma diversa dessa que já está aberta por lá. Eu estava lembrando aqui dos casos, né, Carol? O caso das cadernetas de vacina, esse não andou, mas o caso das joias está parado, né? O caso das joias que envolve, inclusive, o pai do Mauro Cid, a gente citava agora há pouco. Mauro Lorena. O Mauro Lorena, que se fotografou recebendo uma daquelas joias dentro de uma caixa, etc. Está parado, até agora não houve denúncia. Eu fico pensando se tem uma coisa de um time político, porque a gente acabou de citar aqui, né? Um dos benefícios, uma das coisas que foram negociadas com o Mauro Cid, eu não sei se formal ou informalmente, é que o pai dele não estaria na denúncia junto. Nem o pai, nem a esposa. Isso. A Gabriela também estaria fora. Então, não levar adiante o caso das joias é uma maneira de dar um refresco para a família do Mauro Cid. Mas eu não sei, a Carol pode ter tem muito mais condições de fazer essa avaliação. Quer dizer, acabou andando mais rápido a BIM Paralela do que o caso das joias, que pra gente parecia um caso mais simples, um caso mais concreto, né? Com câmera no aeroporto, com joias que foram para lá, para cá, relógio, lembra? Nota fiscal. Nota fiscal e tudo. Porque, então, se a gente for avaliar, que casos que ainda podem chegar do Bolsonaro, nos quais ele pode ser indiciado ou virar réu ainda, Carol? Olha, tem muitos casos ainda que estão ali no Supremo Tribunal Federal em forma de inquérito ou então na forma de petição, que é um extrato da investigação que é entregue ao Supremo Tribunal Federal.
E aí, se não tem denúncia, o caso não anda mesmo, não. Nesse caso das joias, por exemplo, está totalmente estacionado, não tem nenhum indício de que vá caminhar. Tem uma hora que a investigação chega num limite. Ela chegou no limite ali em instância de inquérito ou mesmo de investigação policial, e para ela avançar é preciso que o Procurador-Geral da República apresente uma denúncia, essa denúncia seja recebida pelo STF, e aí sim outras providências podem ser tomadas ao longo da investigação para se comprovar ou não aquele fato específico. A minha última contagem tinha cerca de 10 investigações do Bolsonaro lá, paradas no Supremo Tribunal Federal, sem apresentação de denúncia e também sem pedido de arquivamento. Importante a gente dizer. Porque se não tem indício nenhum, tem que arquivar. Se tem indício, tem que denunciar. Agora, por que está parado e por que não anda mais? O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que precisa explicar isso. Até nesse caso da trama golpista, a gente sabe que demorou bastante, né? Entre a posse de Gonet na Procuradoria-Geral da República e a apresentação da denúncia. A verdade é o seguinte, é que a gente aqui no jornalismo, a gente tem um timing totalmente diferente do timing jurídico, né? Muitas vezes o tempo do Ministério Público não é o tempo da opinião pública, que fica querendo que os danos causados à sociedade sejam reparados logo. Então a gente vai precisar aguardar para ver o que o Procurador-Geral da República vai fazer com esses casos. Até teve uma hipótese dentro da Procuradoria-Geral da República, vocês vão se lembrar, que esse caso das vacinas e também o caso das joias seriam todos acoplados a esse caso da trama golpista, que seriam provas complementares. Acabou que isso não virou realidade, né? O caso da trama golpista veio sozinho, os outros ficaram pelo caminho e só o tempo vai dizer pra gente se isso vai virar uma denúncia, podendo virar uma ação penal, ou se isso vai ser arquivado por falta de prova em algum momento. O fato é que precisa, sim, ter um destino para essas investigações. Elas não podem ficar lá estacionadas para sempre no Supremo Tribunal Federal. Eu lembrei, Carol, de quando estava numa campanha para arrecadar aqueles 17 milhões em PIX, no que ele disse agora no depoimento ao Supremo, que venceu até a arrecadação do Criança Esperança, para se gabar de que ele é um bom arrecadador de dinheiro das pessoas, ele chega a citar ali, eu tenho 600 processos contra mim, eu tenho que ter muito dinheiro para me defender. Então ele elencava ali esses principais, né, que é a trama golpista, que é o que está pegando, é o que está mais avançado, as joias, o cartão de vacina, esses principais. Mas tem muita coisa aí no varejo que não ou que ficou paralisado. Tinha aquele caso até de importunação da baleia. Assim. Eles adoravam aquilo ali. É uma capivara sem limite mesmo. Então, mas o que estava ali com mais visibilidade, e eu creio que mais próximo de dar em alguma coisa, é a questão das joias. Das joias, claro. Ali você tem vídeo, você tem material, prova material do crime, você tem foto, você tem o Lorena Cid numa selfie... magistral. De traição, né? Uma selfie que ele se trai totalmente, mostrando ali a joia. Então é farto aquele material. Eu acredito. E também tem a curiosidade de ser o caso, digamos, mais de fácil compreensão popular. Mas ele tá amortecido, né? Por algum motivo a Procuradoria, não sei se foi uma tática judicial, preferiu deixar esse caso guardado ali, guardado nos escaninhos para, na hora adequada, ou arquivar ou então colocar para rodar. Eu acho que estão guardando... É interessante a gente analisar o perfil do Gonet. Ele é bem diferente do perfil, por exemplo, do Janot, que era o Rodrigo Janot, era o Procurador-Geral da República, na época da Lava Jato, né? Ele apresentou dezenas de denúncias ao Supremo Tribunal Federal, muito poucas resultaram em ação penal e depois resultaram em condenação, porque depois os ministros consideraram que não havia prova suficiente ali naquelas denúncias que respaldassem algum tipo de condenação ou mesmo abertura de ação penal. O Gonet, ele tem um perfil mais cauteloso nesse sentido, assim, e isso muitas vezes frustra a opinião pública. Mas, assim, tem muito caso do Bolsonaro, tem até um caso, lembra que ele tinha falado que a vacina da Covid pode causar AIDS?
E aí ele foi processar, ele tem uma investigação lá contra ele que ainda está no Supremo Tribunal Federal, que é sobre fake news, né? Sobre disseminação de fake news também. Então tem várias investigações, assim, da era Bolsonaro, né? Da época que ele era presidente da República, era praticamente uma por semana, né? Toda hora que ele falava alguma coisa, gerava algum tipo de petição ou inquérito ali no STF. Muitas vezes a Polícia Federal encaminhava, outras vezes era só a Procuradoria-Geral da República que encaminhava. Então, assim, tem bastante coisa lá que eles vão precisar, em algum momento, na Procuradoria-Geral da República, para parar, para analisar o que ali tem futuro e o que ali é só fumaça. Desculpa, você ia falar, não? Eu queria fazer uma pergunta para a Carol, vai lá. porque vamos ter acariações era na essa próxima minha. terça-feira. E o Xandão proibiu a transmissão ao vivo e também a presença de jornalistas. A gente estava conversando com a Elô sobre isso. Carol, por que você acha que ele proibiu? O que será que é inconveniente para o Xandão em relação à transmissão ao vivo, hein? Complicado, né? Porque a legislação penal diz que o depoimento dos réus, ele precisa ser público. Então, de alguma forma, tem ali uma justificativa, né? Mas acho que talvez para deixar eles mais à vontade, não sei, né? Ali tem que entrar dentro da cabeça do Xandão para saber. Mas, assim, o que a gente sabe é que só acaba quando termina, né? A gente achou que tinham acabado todos os depoimentos, todos os interrogatórios, já foram ouvidas testemunhas de defesa, testemunha de acusação, também já foram ouvidos todos os réus. E aí, ele abriu esse prazo para que as defesas e também a PGR apresente, né, a necessidade de novos depoimentos. E aí surgiram duas acareações ali, que vão ser nitroglicerina pura, né? O que eu imagino é que ele vai gravar isso e depois vai disponibilizar os vídeos para a gente poder assistir depois. De fato, quando aquele plenário tá cheio de gente, assim, de alguma forma dispersa um pouco a atenção. Talvez ele tenha reavaliado, né, essa questão. Mas ele disponibilizando depois os vídeos não deixa de ser público, né, o depoimento, apesar da gente não poder assistir eles ao vivo. E aí, o que acontece? A hora que acabar essa acareação e também o restante da produção de provas, esse caso entra na reta final da tramitação, né? E aí, como tem ainda esses procedimentos para serem tomados agora no fim de junho, em julho tem um recesso no STF, e aí a ação volta a tramitar, os prazos voltam a correr a partir de agosto. Então, ainda tem uma série de burocracias previstas na legislação, que é a apresentação de manifestação final de todos os réus e também da Procuradoria-Geral da República. Depois, Alexandre de Moraes embala isso tudo e faz um voto, libera para julgamento. O mais provável é que isso ocorra a partir de outubro. O que acontece em outubro? O cenário ali no Supremo vai estar um pouco diferente, porque em setembro termina o mandato de Luiz Roberto Barroso e começa o mandato de Edson Fachin ali na presidência do STF. E na primeira turma também vai mudar o comando. Termina em outubro o mandato de Cristiano Zanin na presidência da primeira turma e a presidência passa para Flávio Dino, que é o ministro que está fazendo uma dobradinha ali bem próxima de Alexandre de Moraes. É o ministro, eu arrisco dizer, que tem acompanhado mais os votos de Alexandre de Moraes, e durante a exposição de Alexandre de Moraes, Flávio Dino costuma sempre levantar para ele cortar, né? Assim, são comentários complementares dos dois. Então eu imagino que essa ação penal vá tramitar de forma muito mais ágil ali com o Flávio Dino na presidência, e assim, as chances de Bolsonaro e desses outros 7 réus ficam ainda menores com essa dobradinha ali na relatoria e na presidência da primeira turma do STF. Não, eu queria só lembrar, né, que além das acareações, que certamente são mais assim, instigantes, né, porque a gente fica esperando o que pode acontecer nesse frente a frente do Braga Neto com o Mauro Cid, por exemplo, mas também houve algumas outras decisões que o Alexandre de Moraes assinou hoje. Por exemplo, ele deu prazo para o Google informar quem é que jogou na rede mundial de computadores, na internet, quem é que foi o primeiro a jogar a minuta golpista para circular, né? Quem é que fez circular a minuta golpista, que seria uma pista para saber quem é que estava operando publicamente. O Anderson Torres é que pede isso.
que o Anderson Torres quer dizer, não fui eu não era o operador, acharam na minha casa, mas eu não era tão importante nessa história, né? É um pedido dele, é importante. E o outro, né, Carol, um pedido para que a Marinha explique aquele episódio dos tanques, dos blindados, melhor dizendo, né? Lembra lá em 2021? Soltando fumaça. Soltando fumaça danada. O Alexandre de Moraes até ironicamente brincou, né? Foi irônico, assim, com o comandante da Marinha, o Garnier, que agora é réu, né, sobre esse episódio. Então, quer que a Marinha explique de quem que partiu a ordem, como é que se deu essa ordem, por que eles botaram os blindados. Estava agendado desde quando? Porque a desculpa foi que já estava agendado. Que já estava agendado e naquele dia tinha uma votação importante sobre votos impresso. Então, também tem isso. A Marinha vai ter que dar essa resposta, o Google também. São procedimentos aí complementares que vieram na mesma decisão de hoje em que o Alexandre de Moraes mandou fazer as acariações. Só para complementar aqui também a informação, Roberto. Exato, por isso que joga mais para frente o julgamento final dessa ação penal. Foi isso, foi determinado um prazo de 48 horas para que o comandante da Marinha, almirante Marco Sampaio Olsen, informem a data em que foi expedida a diretiva relativa à Operação Formosa 2021, cuja execução se deu no mês de agosto de 21. Também essa determinação para o Google também pediu para juntarem documentos apresentados pela defesa de Paulo Sérgio Nogueira e também determinou que a defesa de Anderson Torres deu um prazo de 5 dias para juntarem aos autos exames periciais com diversas finalidades, como, por exemplo, o conteúdo da minuta encontrada na casa dele. Então, assim, essas diligências que foram determinadas, somadas a essas acariações, também jogam um julgamento final mais para frente, porque precisa cumprir esse prazo, precisa anexar esse material precisa ser analisado pelo ministro Alexandre de Moraes antes de elaborar um voto. Ou seja, a investigação não é só ouvir testemunha, não é só ouvir os réus, não basta a palavra dessas pessoas, é preciso comprovar com meios materiais o que essas pessoas disseram perante o STF. Isso é justiça, né? É como funciona mesmo. Sobre isso que nós estamos falando aqui. Carol, obrigada, viu, por participar conosco aqui do N2. Uma boa noite para você. Boa noite. Boa noite. Obrigada a vocês, boa noite, até a próxima. Vamos falar agora do nosso noticiário internacional, falar sobre a guerra, né, entre Israel e Irã. Essa guerra agora tem uma novidade, que é Donald Trump. Hoje o presidente dos Estados Unidos usou o pronome nós para anunciar sua postura contra o Irã, deixando ainda mais claro a relação Estados Unidos-Israel e a sua vontade de entrar de cabeça na guerra. Em sua rede social, o Trump afirmou ter controle total e completo dos céus do Irã, além de falar que sabe a localização do líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, mas que ele decidiu poupá-lo por enquanto. Vamos ver o que o Trump disse. Abre aspas aqui no post, ó. Agora temos controle total e completo dos céus do Irã. Sabemos exatamente onde o chamado líder supremo está escondido. Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá. Não vamos sumir com ele, matá-lo. Pelo menos não por enquanto, mas não queremos mísseis disparados contra civis ou soldados americanos. Nossa paciência está se esgotando. Olha, se precisava de algo mais claro. Donald Trump. Eu vou confessar para vocês. O Pentágono já despachou mais mísseis no arsenal, tá indo tudo aqui de guerra. Vem aí recessão americana, recessão do império para valer, porque com mais esses gastos, com mais uma guerra... ou uma aposta de os Estados Unidos entrarem para tentar liquidar rápido a guerra, também pode ser uma aposta por aí, né? Porque quanto mais ela se prolongue, do ponto de vista da economia, como explicou outro dia o professor Trevisan aqui para a gente, o maior prejuízo que o Irã pode provocar para o Ocidente não é na área militar, mas na área econômica. Né? Por causa do petróleo, né? Que está subindo já no mundo inteiro. E não é de hoje, gente, que Trump está botando o dedo, né, na guerra entre Israel e Irã. Ontem, o presidente dos Estados Unidos pediu para a população iraniana evacuar Teherã, que é a capital do país, o que gerou um caos generalizado e também trânsito na cidade. São as imagens que a gente está vendo aí. Agora, o que será do mundo, hein, se Trump decidir
atacar o Irã? Porque se ele decidir atacar, a gente sabe onde, né? E é um perigo para o mundo. Inclusive nas instalações nucleares, isso que você está dizendo, né, Roberto? Exatamente. Porque os Estados, me parece que as armas de Israel não são suficientes para... E tão profundamente. E tão profundamente, exatamente, né? Porque a principal usina onde o Irã processa urânio são subterrâneas. Então precisaria daquelas bombas que só os Estados Unidos têm para atingir o subterrâneo. Só que se atingir, você destrói o programa nuclear iraniano e, ao mesmo tempo, libera radiação nuclear numa tragédia talvez sem precedentes, né? Talvez sem precedentes. É algo gravíssimo. Nós estamos no meio dessa operação que está acontecendo, enfim, a qualquer momento, né? Complicado, né? Meu Deus do céu. O nome disso, na Bíblia, chamava Apocalipse. Mas já mudaram hoje em dia. Pois é. Deixa eu trazer mais uma internacional, porque o controlador da cidade de Nova York e candidato à prefeitura da cidade, o Brad Lander, ele foi preso nesta terça-feira por agentes federais em um tribunal de imigração no sul de Manhattan. Ele tentava escoltar um imigrante para fora do prédio para impedir a sua prisão. Lander, que é um democrata, estava observando os procedimentos do principal tribunal de imigração da cidade, onde um grande número de imigrantes estão sendo presos por agentes do ICE, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos. Em um vídeo que está circulando, Lander aparece ao lado de um imigrante em um corredor lotado, quando vários homens se aproximam em uma tentativa de prender o migrante. Lander tenta então impedir, mas acaba sendo separado do imigrante e logo depois é algemado. É mais uma imagem. Outro dia foi aquele senador que foi tentar questionar alguém da Casa Branca e também acabou derrubado no chão, algemado. Se faz isso com autoridades, imagina com o povo, né? O que está acontecendo. Se é na Venezuela, hein? Se é na Venezuela uma cena dessa, hein? Não está na hora de chamar de regime, o regime de Donald Trump, que eles chamam de o regime não sei de onde, é o regime de Donald Trump, o regime de extrema-direita. E olha só, deixa eu trazer uma imagem curiosa, porque durante a reunião de líderes do G7, o presidente Lula se distraiu na hora da foto oficial. E os outros chefes de Estado precisaram chamar a atenção do presidente brasileiro. Vamos ver. O português, aquele é o ex-primeiro-ministro de Portugal, Antônio Costa, está ali do lado. O Zelensky ao lado do Lula. Olha lá, aí alguém puxa o Lula. O Lula, vem para cá. Vamos tirar foto, Lula? Tem que tirar a foto. O Lula se distraiu conversando com o português Antônio Costa, acho que era, né? Foi bater um papo e era a hora da foto. Lula, depois a gente fala. Olha o passarinho. Gosta de falar o Lula, hein? Não, gosta aquela de falar. Tipo, é foto, não é vídeo. É foto, não é vídeo, Lula. Faz favor aí. Tipo isso. Faz favor ele. Então é isso, Lula participa do encontro da cúpula do G7 como convidado e o encontro acontece no Canadá. O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, não ficou até o final para o momento desta foto aí que a gente viu agora. E não ficou até o final porque ele foi articular isso que o Chico estava falando e você, Roberto. Talvez um ataque direto dos Estados Unidos ao Irã, por isso que o Trump se ausenta do final da reunião lá do G7, nem aparece na foto. Pois é, foi lá, fez reuniões ali bilaterais, no final do dia foi embora para resolver despachar algumas uns questões. mísseis aqui, um pacote de mísseis novos. É isso. Para Israel. Tá certo. Boa noite, Rodrigo. Obrigado, Roberto. Boa Obrigado, noite, Chico. Boa noite, querido. Beijo, obrigado. comunidade. Obrigada pela sua companhia. E vem aí, precisamos conversar. Opa, tchau, tchau. Imperdível. Fala, turma. A gente teve no domingo uma das aulas mais importantes da história do ICL e também uma das que teve o maior público até hoje. Uma aula onde o professor João César Castro Rocha revelou em detalhes o plano em curso da extrema-direita no Brasil. E é um plano para semear o caos e colher o poder total. Se você não assistiu essa aula, você tem a obrigação de fazê-lo. Isso porque se todos não souberem do que está acontecendo e se a gente não se juntar para enfrentar, a gente corre o maior perigo que já correu até hoje. A gente liberou o replay dessa aula para que você possa assistir. Quer saber como as notícias do dia impactam o seu bolso? Então cola comigo no Mercado Investimentos. Durante a semana eu explico os movimentos da economia e o mais importante, como isso bate na porta da sua vida. No preço da gasolina, dos juros do cartão, do aluguel e do carrinho de compras.
Eu queria te perguntar, o preço subiu mesmo? Porque as pessoas estão cautelosas e receosas com os preços. Elas acham que a inflação vai subir, porque aumenta essa desigualdade. De segunda a sexta-feira, ao vivo, das 11 às 11h30, um panorama econômico do Brasil e do mundo no canal do ICL Notícias. A informação que faz a diferença no seu dia.